Já. Saudações a todos, vamos continuar nosso curso de Física Fundamental 3, fazendo a revisão sobre o tópico de força elétrica. Então, no âmbito do eletromagnetismo clássico, nós temos dois subtópicos importantes, a saber, a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática, tal como o próprio nome sugere, as cargas elétricas estão em repouso em relação a um determinado sistema de coordenadas, um determinado sistema de referência. Muito bem. E vale ressaltar, mais uma vez, que carga elétrica é uma propriedade da matéria. Então, a referência correta do ponto de vista científico é a de que nós temos aqui duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica. E uma estrutura material, ela apresenta diversas propriedades, entre as quais a massa, a carga elétrica, e aqui estaremos interessados em estudar especificamente a carga elétrica enquanto propriedade de uma estrutura material. Muito bem, então nós vamos considerar também estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, mas especificamente estruturas materiais pontiformes ou pontuais. O que seria conceitualmente uma estrutura material pontiforme? Uma estrutura material pontiforme é uma estrutura com relação à qual nós podemos desprezar as suas dimensões, né, as suas dimensões geométricas em relação às medidas associadas à dinâmica do problema. De outra maneira, nós podemos entender que as dimensões de uma estrutura pontiforme ou pontual são muito menores e, portanto, pouco importantes e pouco relevantes quando se compara com as dimensões associadas ao problema, ao contexto na qual a estrutura está inserida. Então, do ponto de vista da geometria, mais especificamente da geometria euclidiana, como que é definido um ponto? Um ponto na geometria euclidiana é definido como uma entidade geométrica sem qualquer dimensão, de modo que não há possibilidade de fazer medidas sobre as dimensões de um ponto. E então a carga elétrica, a estrutura material dotada de carga elétrica pontiforme ou pontual, ela pode ser entendida do ponto de vista da modelagem matemática como uma estrutura sem dimensões. E vale ressaltar que isso não é verdade do ponto de vista físico, do ponto de vista laboratorial, fenomenológico, pois as estruturas materiais em geral possuem, embora muito pequenas, dependendo do caso, possuem dimensões sim. Então o fato de afirmar que elas são pontiformes é apenas para efeito de simplicidade matemática e de melhor estruturar o modelo matemático. Muito bem. Então aqui nós vamos considerar duas cargas elétricas pontiformes ou pontuais, ou seja, duas estruturas materiais dotadas de carga elétrica Q1 e carga elétrica Q2. Essas duas estruturas estão imersas em um meio tridimensional, em um espaço tridimensional, onde se verifica o vácuo, no caso o vácuo clássico. Falo assim, pois em física nós temos o vácuo do tipo quântico e o vácuo do tipo clássico, e este é um espaço no qual estão imersas essas duas cargas elétricas, e nós consideramos aqui como vácuo do tipo clássico. Então, nós vamos considerar, como se referimos em outras aulas, nós vamos considerar a geometria euclidiana de 3 dimensões, vamos considerar o sistema de coordenadas cartesiano, aqui expresso x com os eixos x, y e z, e vamos acoplar ao sistema de coordenadas cartesiano um sistema de versores de base, certo? Um conjunto de versores de base que deve ser acoplado ao sistema de coordenadas cartesiano. Então, trataremos oportunamente sobre essa estrutura matemática do espaço tridimensional. Então, aqui, I versor, J versor, K versor, então se caracterizam como os versores de base que parametrizam a direção preferencial, o sentido preferencial e o módulo ou a magnitude dos vetores. Muito bem, então aqui nós temos a estrutura material dotada de carga elétrica Q1, localizada em um espaço de 3 dimensões pelo vetor R1. Do mesmo modo, a carga elétrica Q2, localizada em 3 dimensões com o vetor
R2, o vetor de posição da carga elétrica Q2. E nós temos aqui a distância entre a carga elétrica pontiforme Q1 e a carga elétrica pontiforme Q2, essa distância indicada pelo vetor D. Esse vetor partindo da carga elétrica Q1 e finalizando na carga elétrica Q2. Muito bem, então, fazendo referência a um cientista experimental, o Coulomb, não é? Há aproximadamente 200 anos atrás, o Coulomb estabeleceu uma lei fenomenológica de caráter empírico, experimental, laboratorial, denominada em seu nome, denominada Lei de Coulomb, certo? Na qual se estabelece a força elétrica, a interação elétrica entre duas estruturas, entre duas cargas elétricas pontiformes, imersas no vácuo em um espaço de 3 dimensões. Muito bem. Esta lei de Coulomb descreve a interação elétrica e, portanto, a força elétrica, e aqui nós temos a expressão. Antes é preciso falar que no âmbito do eletromagnetismo clássico nós faremos uso de vários métodos matemáticos, de vários conceitos e definições matemáticas, e certamente faremos uso da álgebra vetorial, do cálculo vetorial em 3 dimensões, e certamente estaremos fazendo uso das grandezas matemáticas denominadas vetores e escalares. Então, para que um vetor seja muito bem definido, é necessário que sejam definidas previamente, sejam estabelecidos previamente a direção, o sentido e a magnitude ou módulo do vetor. Então, aqui está o vetor força elétrica. A força elétrica entre a carga elétrica Q1 e a carga elétrica Q2 é estabelecida, definida como Q1 multiplicado por Q2 dividido por 4πε0 multiplicado pelo vetor D dividido pelo módulo do vetor D elevado a 3. E do ponto de vista da álgebra vetorial em 3 dimensões, nós devemos fazer a soma de vetores. Então, considere os vetores R1, R2 e o vetor D. Então, podemos somar aqui o vetor R1 mais o vetor D, seguindo a ordem de disposição geométrica dos vetores no espaço de 3 dimensões. Então, vetor R1 seguido do vetor D, então R1 mais D é igual ao vetor R2. E o vetor R2 parte da origem do primeiro vetor e se dirige até a extremidade final do segundo vetor, que no caso é o D. Agora, nós temos uma equação, uma expressão denominada soma vetorial, certo? Então, a soma dos vetores R1 e D gera o vetor R2 por consequência. Vamos fazer uso da álgebra linear e somar em ambos os lados da igualdade o elemento inverso do vetor R1. O elemento inverso do vetor R1 para a operação de soma no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões é exatamente o menos R1. Então, somando em ambos os lados da igualdade, nós temos, reposicionando, considerando a propriedade de comutatividade dos elementos do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, nós podemos reposicionar o D e o menos R1, reescrever desta forma. Aqui nós podemos considerar que se o espaço euclidiano de 3 dimensões é um espaço vetorial, então necessariamente para cada elemento do espaço vetorial existe o seu respectivo elemento inverso, que no caso de R1 é menos R1, e quando o elemento R1 é somado com o seu correspondente inverso, o resultado dessa soma, ou por assim dizer, dessa subtração, é exatamente o elemento neutro da operação de soma no espaço euclidiano de 3 dimensões, no caso aqui 0 vetor, indicando o vetor nulo. Então 0 mais D é igual a R2 menos R1, uma vez que mais 1 multiplicado com menos 1 é igual a menos 1. E ainda com relação à álgebra vetorial, com relação à álgebra linear desse espaço vetorial, nós sabemos que todo vetor somado com o elemento neutro do espaço vetorial gera o próprio vetor. Então 0 mais D é igual a D, de modo que D pode ser reescrito como R2 menos R1. Agora nós temos uma subtração vetorial. E fazendo substituição na lei de Coulomb, na famosa lei de Coulomb, nós retiramos o vetor D e substituímos por R2 menos R1, entre parênteses, preservando a estrutura de vetor, dividido pelo módulo do vetor D, ou seja, R2 menos R1, módulo dessa subtração elevado a expoente 3. Então essa é uma nova, trata-se de uma nova forma de reescrever a lei de Coulomb, utilizando os vetores de posição das cargas elétricas Q1
e Q2 no espaço de 3 dimensões. Mais uma vez aqui, como definir o versor do vetor D é definido como D chapéu ou D hat. Esse versor de D, versor do vetor D, é definido como o vetor D dividido pelo seu respectivo módulo, considerando que esse módulo necessariamente deve ser maior do que zero, para evitar que essa divisão divirja para o infinito eventualmente. Então, o versor de D é igual a R2 menos R1 dividido pelo módulo de R2 menos R1. E se nós calcularmos o módulo do versor de D, então nós temos o módulo do vetor no numerador dividido pelo módulo do vetor, de acordo com o que nós estudamos durante o primeiro ano do segundo grau. Exatamente no tópico de funções modulares, o módulo do módulo é sempre igual ao módulo, e isso vale para uma sequência infinita de módulos, de modo que o módulo do módulo de R2 menos R1 é exatamente o módulo, e portanto podemos dividir, e ao fazer essa divisão encontramos o número 1. Então o módulo do versor de D é sempre igual a 1 necessariamente.